Então, vou passar a palavra aqui para Flávio. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que eu venho hoje fazer essa exposição doutrinária de um tema de grande significância e de grande relevância para a humanidade, tendo em vista que o sexo, como é visto na atualidade, vilipendiado e mal interpretado por muitos de nós que não entendemos a dimensão do que é essa força propulsora de vida. Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu preciso deixar registrado aqui na TV Harmonia e no meu canal do Instagram as referências, algumas dessas referências, por ser relevante o mergulho de muitos de vocês nesses temas de forma sistematizada. Eu digo isso porque alguns grandes pensadores, e um deles, o Sigmund Freud, ele aventava a possibilidade de que a maior parte das neuroses e dos transtornos que acometem a sociedade odierna é fruto do sexo ou da sexualidade. É óbvio que os pós-freudianos e outros tantos não corroboraram 100% com essa ideia que Freud trazia, mas um ou outro expositor, um ou outro estudioso continua dizendo que se você for mergulhar na origem dos problemas da humanidade, no pano de fundo de cada um deles, você vai encontrar a problemática do sexo ou da sexualidade. Então é por isso que é muito relevante que vocês tenham um leque de livros de vários autores espirituais. Aqui eu vou me ater aos autores espíritas, por causa da nossa proposta doutrinária, mas existem outros autores que são materialistas ou espiritualistas, que falam também sobre a temática. Pode diminuir um pouquinho que está tendo uma microfonia, meu querido. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar aqui de um capítulo do livro Pão Nosso, Sexo. Vamos dizer o versículo de onde foi que Emmanuel se ateve e desdobraremos na leitura das 2 páginas e finalizaremos a nossa exposição. Mas antes, eu devo começar com a história, dando as referências a vocês, e finalizarei também minha exposição, se tudo der certo, com a outra história. Esse tema, portanto, me fala muito ao coração, porque eu já consigo entender o quanto dos transtornos da sexualidade eu enfrentei e eu ainda continuarei enfrentando. Isso foi muito positivo para mim, compreender que isso fazia parte de uma das minhas problemáticas na atual existência. E aí, no meu mergulho no mundo interno, nas minhas vivências espirituais, dentro das mediúnicas, nos nossos processos psicoterapêuticos, nos encontros com a psicoterapia, nas terapias em que eu me submeto ao meu terapeuta, descobri o quanto isso fala a mim diretamente e, como eu sinto, muitos de nós vivemos essa problemática. Alguns não conseguem lidar de forma mais natural, outros reprimem e recalcam, e outros saem para o lado da polaridade oposta, fazendo o extravasamento da energia, como se a liberdade fosse sinônimo de libertinagem. Então, tudo isso aqui, sem nenhuma fala minha que seja condenatória ou que seja, de alguma sorte, criticando a quem vive de tal ou qual forma, porque eu não tenho nenhuma moral para falar para vocês de um lugar de quem já resolveu essa questão. Pelo contrário, venho me debatendo sobre essas questões há milênios, e em particular nessa encarnação, mais consciente dessa problemática e, portanto, quando o tema é dessa monta, fico feliz, porque eu posso me aprofundar nos estudos, e ao me aprofundar nos estudos, quem sabe, como diz Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, um dia vivenciar aquilo que eu já estou conseguindo levar para o nível da inteligência, da cognição. Para mim é um momento importante, né? Um salto para conseguir consolidar os valores. Então, de antemão, tem um livro da benfeitora Joana de Ângeles chamado Estudos Espíritas, onde vocês terão um capítulo só sobre sexo. Vocês vão ter o grande livro, que já está um pouco ultrapassado em alguns pontos, mas outros não, que é o do grande psiquiatra que desencarnou com 100 anos de idade, carioca, Jorge Andréa. Esse é um livro chamado Forças Sexuais da Alma, que eu tive o prazer de lê-lo logo quando eu entrei na Casa de Oração Bezerra de Menezes, por volta de 1996, 97. E aí tive a oportunidade de me debruçar, ainda neófito, iniciante na doutrina, portanto, muitas palavras que eu não compreendia, e agora voltei a ler
dentro da problemática ou da necessidade de fazer a exposição sobre o tema. Temos esse compêndio de textos publicados pela Leal Editora, da benfeitora Joana de Ângeles, tirado de 40 obras em que o organizador Luiz Fernando Lopes pegou todos os temas em que ela dizia, nesses livros publicados de 1966 até 2018, que tocam na problemática do sexo, da sexualidade, do amor e da sexualidade. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira parte do livro tem mensagens sobre sexo, sexo e vida, sexo e força, sexo e compromisso, sexo e obsessão, mudança de sexo, educação sexual, Jesus e as mulheres, feminismo. Só na primeira parte você já viu muitos mais temas do que eu citei. A segunda parte, amor e relacionamentos. Afetos, relacionamentos afetivos, afetividade doentia, karma de solidão, a força do amor, convite ao amor. Então, uma obra assim que eu considero lapidar por ter feito essa coletânea para um assunto específico sobre amor e sexualidade, a conquista da alma. Nós teríamos outro livro da série psicológica, que são 16 livros, que começa com Jesus e a Atualidade, o primeiro livro publicado pela benfeitora nessa série psicológica, e termina com Psicologia da Gratidão, um dos livros mais aprofundados. Ela fala no homem integral, ela fala em amor, imbatível amor, mas nesse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, ela tem um capítulo que é de uma grande profundidade sobre reflexões sobre a sexualidade, onde ela vai trazer polaridades sexuais e suas funções, compromissos ético-morais em relação à conduta sexual, sexo, saúde e vida. Só para vocês terem uma ideia, um dos expositores espíritas de nível nacional, como ele falou publicamente, ele é homossexual, Marlon Rey Kidal, psicólogo junguiano, que tem lives no YouTube, no canal dele, Espírita Marlon Rey Kidal, e no outro, Psicólogo Marlon Rey Kidal. Ele disse que mesmo nascendo em lar espírita, com vô, pais espíritas, ele viveu a questão desse contato nos seus primeiros movimentos e de percepção de que ele gostava da pessoa do mesmo gênero que o dele, e ele ficou simplesmente em conflito, achando que era pecado, achando que era algo proibido. E quando, mesmo dentro do Evangelho, fazendo Evangelho no lar, estudando lá no Paraná, em Curitiba, participando de mediúnica, começou a fazer palestras com 13 anos de idade, lá no sul do país, com 14 já estava em mediúnica, com 15 trabalhando como doutrinador, enfim, ele teve uma vida muito precoce, mas foi quando ele leu esse capítulo, Reflexões sobre a Sexualidade, que ele teve a certeza de que ele não era um doente, que ele não era um pecador, que apenas era uma orientação daquilo que ele trazia como manifestação do Espírito, na linguagem de nosso querido Jorge André, são as forças sexuais da alma, que a gente vai tentar destrinchar para vocês. Então, esse livro, Encontro com a Saúde com a Paz, trouxe essa mudança paradigmática para a vida desse expositor, que hoje é tranquilamente resolvido com a sexualidade dele. Trouxe também outros livros da série psicológica, onde a benfeitora vai citar sobre o sexo. Vai estar lá no livro Homem Integral, ela vai citar sobre o sexo. Vai estar no livro O Ser Consciente. Vai estar no livro Amor, Imbatível Amor. Vai estar no livro O Despertar do Espírito. E vai estar também falando sobre sexo e amor, no mesmo livro Amor, Imbatível Amor. Só para vocês terem uma ideia de algumas obras, das 16 obras que compõem a série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. E os livros publicados pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, aqui é como se fosse um vade-mecum que nós usamos como expositores quando queremos pesquisar sobre determinados temas. Então, só aqui o verbete sexo aparece no livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, aparece no livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Caligares, aparece no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda, aparece nos livros Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, de André Luiz, de Ação e Reação, e outros tantos livros que nós teríamos aqui uma vasta literatura para suprir as nossas demandas na relação com esse tema. E, por fim, esse livro de fôlego, também organizado por Luiz Fernando, ele pega todas as exposições doutrinárias de Divaldo Franco ao longo de um determinado período. Não foram os livros, as exposições, ou seja, os encontros doutrinários em seminários, e ele transcreveu tudo nesse livro chamado Sexo e Consciência.
Eu me diverti muito lendo esse livro, porque a gente vê o Divaldo contando as histórias, os relatos, e os mais variados relatos, e até mesmo a história dele de dificuldade com o que diz respeito à sexualidade e com o sexo. E é através dessa história de Divaldo que eu vou iniciar a minha exposição, para depois adentrar no conteúdo da página que nosso querido benfeitor Emmanuel nos traz. Divaldo Franco, portanto, no seu início de caminhada, na sua proposta de médium, que desde cedo já desenvolvia as faculdades mediúnicas, também como humano comum e imperfeito que é, viveu os dramas da sexualidade. Então, numa determinada visita, o médium Chico Xavier, salvo engano, Chico Xavier com 38 anos e ele, salvo engano, com 21, ou foi 28 anos, eu não lembro bem, ele estava louco para conversar com Chico sobre a questão do sexo. Como ele, o apóstolo do amor, Francisco Cândido Xavier, conseguiu lidar com a sua sexualidade ou com a energia da alma, essa pulsão que é uma energia vitalizadora, construtora, que pode criar a vida. Como é que Chico lidou com isso? Tendo em vista que ele também é um ser humano, comum e imperfeito, ou no movimento de aprimoramento, e que, portanto, deve ter passado pelas agruras do que é essa energia na pulsão, principalmente na puberdade, quando os hormônios eclodem, e lá no diencéfalo, com as substâncias ligadas a esse desejo que se expressa no corpo, não é na genitália, e sim na região diencefálica, como diz Joana no livro Encontro com a Paz e a Saúde, com liberação de substâncias como a luliberina, a ocitocina, a dopamina, as beta-endorfinas. Ali sim, fisiologicamente, com os neurotransmissores e os neuropeptídeos, podemos ver que o desejo sexual se expressa no corpo, na região do diencéfalo. Mas aí sim, a expressão da genitália é onde a gente consegue conduzir o ato sexual. Então, Divaldo Franco, portanto, passando por esse movimento de dificuldade, ele tentou de todas as formas falar com o nosso querido Chico nesse encontro, mas na época era muito tabu, na década de 30, de 40, 50, falar de sexo. Era algo que as crianças da época achavam que nasciam de um repolho, nasciam vindo de uma cegonha. Então ele pergunta a Chico Xavier sobre sexo, só em usar a palavra sexo, para Divaldo, ele narra aqui no livro, era um grande peso como ele abriria essa questão para Chico Xavier. E Chico Xavier, do seu jeito, médium ostensivíssimo, captou o desejo de Divaldo e disse: Divaldo, nosso amigo André Luiz está aqui para trazer algumas informações. E aí Divaldo se tremeu todo: como é que André Luiz pode estar sabendo disso? Então quer dizer que meu pensamento, eu estou irradiando, e vocês sabem que nós criamos formas de pensamento. E André Luiz vai trazer alguns detalhes sobre a perspectiva do que seria o sexo. Aqui a idade foi 21 anos e Chico Xavier contava 38 anos. Então ele diz assim: disse que o sexo era um dos grandes enigmas que a humanidade teria que decifrar, Chico dizendo, à luz da psicologia, que seria iluminada pela ciência. André Luiz, Divaldo, está trazendo uma colaboração para as nossas reflexões, que já somos todos capazes de entender e precisamos meditar sobre essa questão muito importante. Após o comentário, Divaldo ficou um pouco constrangido. Depois do almoço, eles foram andar em frente da casa de Chico, tudo na natureza. Então, o Chico Xavier entra no processo ostensivo mediúnico e, olhando o vazio, já não olhava fixamente em Divaldo, ele diz assim: em seguida ele olhou para mim de uma forma muito especial, parecendo não me estar vendo, para logo depois dizer-me suavemente: tudo na natureza é sexo. A raiz da árvore, penetrando o seio generoso da terra, em busca da água e do humus, que se convertem em vida, está realizando uma função sexual. A planta, suas flores, sua folhagem e seus frutos são a bênção dessa função transcendente. Ele começou a falar a respeito da responsabilidade que a inteligência tem em relação ao sexo, que o ser consciente deve manter para preservar-se das perturbações psicológicas, fisiológicas, espirituais, e continuou. Ouvindo aquelas considerações, ele pensava: que coragem, como é que ele fala essas coisas com tanta naturalidade? E aí Chico continua: o nosso querido André Luiz é especialista no tema da sexualidade, Divaldo. Ele resolveu falar para você, meu filho. Desde aquele momento, eu comecei a amar André Luiz, diz o Divaldo. Por que eu trago André Luiz? Porque eu trago essa história e vou trazer a história do que Chico viveu ao sabor da minha memória e da minha própria emoção. Porque quando eu adentrei também na COBEM, em 1996, eu vivi os conflitos também do sexo de um jovem heterossexual que tinha um desejo incoercível pelo gênero feminino.
E não só eu, como muitos devem ter vivido isso, e alguns trazem isso em latência, e alguns reprimem e outros dão vazão. E ao chegar na COBEM, nas minhas incursões pelas mediúnicas, pelas salas de passe, uma certa feita no grupo de estudo, um amigo meu olhou para mim como se perscrutasse a minha alma como médium. Ele falou: não tema, meu filho, peça ajuda a André Luiz. Aí eu digo: poxa, peça ajuda a André Luiz. Aqui vendo o Divaldo, conversando com Chico falou que André Luiz poderia ajudá-lo bastante nisso. A gente lembra de André Luiz, que é o espírito de um médico que desencarnou pelo abuso das funções genésicas, das funções gástricas, com o câncer de intestino, e ele parte como se fosse um suicídio inconsciente, e hoje foi e continua sendo no além, se não encarnou, uma grande contribuição no que diz respeito à sua série A Vida no Mundo Espiritual, dos livros que começa com O Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, que eu recomendo que vocês leiam, porque dentro desses tem um clássico chamado Sexo e Destino, onde vai ser narrada a história de Marita, uma menina, irmã de Marina, filha de Márcia e de Cláudio Nogueira, e esses personagens vivem a maior treta, que quem gosta de novela, que eu sei que quem gosta de ver novela, ver cenas do próximo capítulo, vai pegar o livro, vai devorar em uma semana, porque vocês não vão suportar o que vai se desdobrando, e vocês vão ficar extremamente curiosos em saber o que acontece com aquela família. E a mudança que esse Cláudio Nogueira, eu vou dar um spoiler, porque vocês talvez não leiam, vocês normalmente não leem muito, esse Cláudio Nogueira vai se relacionar com a própria filha como um incesto, e ao mesmo tempo ele não sabia que era a filha dele, porque ele tinha tido a filha com empregada doméstica, e a mulher dele, Márcia, não relatou a ele que era filha com empregada, criou como se fosse adotiva, e ele vai se conspurcar ou num relacionamento sexual com essa filha, levando essa filha a um desespero. Ela sai pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, são fatos reais, não é ficção científica, é real, e aí todo um desdobramento ocorre, e Cláudio Nogueira, que no início da obra nós temos uma raiva dele, a gente se apaixona por ele no final e percebe que como um ser, numa única existência, consegue dar um salto evolutivo na transformação, que obviamente foi fruto de conquistas anteriores na vida desse ser espiritual que ele era. Mas naquela vida especificamente, ele faz um salto quântico ao viver esse drama existencial com a filha, passa a conhecer o espiritismo e se debruça no cuidado às questões espirituais. Então eu recomendo com veemência que leia o livro Sexo e Destino. Nessa perspectiva, portanto, quando eu peço ajuda, quando eu lá no Centro Espírita, na COBEM, eles me dizem: peça ajuda a André Luiz. A partir daquele dia eu comecei a orar, todas as noites por André Luiz, orava por André Luiz, comecei a ler a série dele, Nosso Lar, e fui entendendo por que André Luiz estava se qualificando para nos dar a orientação no campo da região sexual, pela vivência que ele mesmo teve na relação com o sexo. Isso dito, Chico, então, portanto, ao conversar com Divaldo, diz a ele: mas sim, Chico, e como foi que você fez para lidar com a sua questão da sua libido? E aí Chico falou: quando eu tinha 17 anos, Divaldo, eu vivi também a pulsão erótica dentro de mim. E era muito intensa. E o que é que eu fazia? Emmanuel me mandou sair correndo, fazendo catarse, não indo para prostíbulos, se relacionar com mulheres de programa, mas eu teria que correr por Pedro Leopoldo e abraçar as árvores. Eu fiz isso durante um período imenso, eu já não aguentava mais abraçar as árvores, Edivaldo, só que as árvores não me abraçavam, então não tinha troca. Então imagine, Chico Xavier, um ser com uma potência mediúnica imensa, com muito ectoplasma e muito fluido vital disponível para ser doado na psicografia, na psicometria, na psicopictografia ou no fenômeno de efeitos físicos, na mediunidade de cura, tudo que Chico tinha, essa pulsão que estava pululando na sua adolescência aos 17 anos, os hormônios sendo completamente bombardeando o seu sistema celular, e ele tendo que abraçar as árvores. Só que ele queria afeto, mas nessa encarnação, não estava reservado a ele o matrimônio, porque ele tinha uma missão, nada que o matrimônio fosse algo punitivo, porque Bezerra de Menezes casou até em segunda núpcias e teve muitos filhos, é um espírito de escola. Não é sobre isso, mas no propósito de Chico, não cabia o matrimônio. E quando, portanto, Chico chega no meio da floresta lá, correndo por Pedro Leopoldo, e diz assim: eu não aguento mais, Emmanuel, abraçar as árvores, e as árvores não me abraçam, essa pulsão em mim está muito avassaladora, o que é que eu faço? E aí, Emmanuel aparece para ele e conta a seguinte história que eu vou contar para vocês. Emmanuel aparece e diz assim, se vocês quiserem saber a história na íntegra, está toda aqui nesse livro. Vocês vão ler ipsis literi, ipsis verbis, como está aqui. Eu vou dizer o sabor do que eu me lembre.
Emmanuel aparece e começa a dizer: querido Chico, eu vou lhe contar uma parábola. Existia um reinado onde, por um determinado período, o rei passou por momentos de muitas privações. Os seus súditos, portanto, começaram a ficar indignados com a fome que versava no meio da comunidade, ali naquele lugar de gerência do reinado. Ao passar por muito tempo de privação de água e de alimentos, os súditos se rebelaram contra o rei e foram até o castelo do rei e começaram a dizer impropérios, jogando pedras e dizendo: rei, você nos abandonou, nós estamos aqui precisando de alimento. O rei, encastelado, não conseguia sair, porque se ele botasse o rosto à vista, receberia pedrada e paulada. Um sábio da corte chamou o rei numa audiência e disse: majestade, eu tenho uma ideia. Converse com os seus súditos e diga que você também está passando por privações acerbas, que aqui a rainha e o príncipe também não estão tendo o que comer, essa estiagem fez com que a produção diminuísse e eles precisam entender que você não está fazendo isso de forma proposital. Ok, o rei tomou coragem, o cara tocou as trombetas, pediu um momento de trégua, né? Como hoje aí na guerra no Oriente Médio, o pessoal está pedindo um corredor humanitário, pediu esse corredor de alívio e eles deram aquele momento de contato com o rei. O rei chegou na sacada e disse: queridos súditos, eu estou aqui para lhe dizer que vivo a privação extrema, nunca nessa história do nosso reinado passamos por tantas privações. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês me ajudarem, eu certamente vou reconduzir o reinado para a nossa prosperidade, que foi a nossa característica durante muitos séculos. Mas vocês têm que me ajudar. Os súditos, como sendo vocês e eu o rei, baixaram os paus e pedras, jogaram tudo no chão e assim disseram: então estamos aqui à sua disposição, meu rei, para ajudar vocês. E assim, Emmanuel termina a história e diz: pois bem, Chico, essa é a história. Nas palavras exatas de Emmanuel, para ficar ipsis verbis, como está a final da história, ele vai para a janela, isso tudo eu já falei, e naquela hora, aí chega aqui, o episódio, então Emmanuel encerra aqui a sua história e Chico Xavier acrescenta: aí está a narrativa do benfeitor. Aí está a minha resposta, Chico, sobre a sua indagação. A parábola demonstra o que deves fazer com as tuas energias genésicas, diz Emmanuel para Chico. E Chico, com sua natural bonomia e simplicidade, Chico informou: que linda história, meu irmão, mas eu não entendi nada. Qual a relação entre essa lenda e os meus problemas sexuais? O que tem isso a ver com meus conflitos sexuais? E Emmanuel redaguiu: ah, Chico, eu vou dizer agora sobre a minha lembrança. Tu és o rei, tuas células são seus súditos. Tu tem privado suas células daquilo que elas estavam acostumadas a viver. Na sua infância e adolescência, não tinha tantos hormônios que fizessem com que elas ficassem polvoroso. Mas agora, elas estão efervescentes, querendo viver a experiência da troca libidinal, da troca erótica. E você, como rei do seu império, ou do seu reinado, que é o corpo, que é uma argamassa de células, precisa conversar com as células, Chico, para dizer a elas que nessa encarnação, viestes com uma proposta de renunciar à vida da troca sexual estrita na cópula para se dedicar à psicografia, à psicofonia, para que assim, elevando o estágio de consciência nessa vida para um patamar onde você terá uma missão a cumprir, elas também se elevem junto com vocês e pare de sitiá-lo no seu sistema nervoso, dentro da sua capacidade de expressão como ser encarnado que está. E aí Chico entende qual é a proposta, passa a cada noite, a partir daquele dia, a conversar com suas células. Foi o que eu fiz também, porque nessa história eu soube lá atrás, desde 2000 foi quando eu entrei em 1996, eu rezava, eu me lembro que eu soube essa história lá atrás. Minhas células queridas, me ajude a elevar meu padrão de vibração para que eu possa utilizar na oratória, no cuidado aos meus pacientes, na vivência de um lado de mais gentileza. Isso não está funcionando não, gente, que eu estou orando já há 27 anos e eu tenho vivido os meus tormentos, continuo os mesmos. Talvez eu tenha que passar muitos séculos fazendo essas orações e meditando muito para conter, ou melhor, para recanalizar essa energia que nós trazemos, e eu tenho tentado encontrar alguns caminhos da recanalização dela, porque a energia sexual ela não é boa nem é má. Ela é uma energia neutra, ela é aquilo do que vocês façam com ela. Esse é o grande ponto de entendimento. A energia sexual é uma energia que, eu já vou fazer aqui a leitura da passagem de Emmanuel, que vocês compreendam que ela é uma energia neutra. Como eu uso? Então o problema não está no sexo,
O problema está na mente que faz o domínio dessa pulsão, dessa energia que todos nós temos acesso. Então, Chico arremata a história dizendo a Divaldo, portanto, eu fiz isso durante minha vida inteira e continuo fazendo. Eu recomendo a você que faça o mesmo. Divaldo Franco retornou para a Bahia, também um jovem, bonito, médio, ostensivo como era. Divaldo, realmente, esteticamente, ele foi um jovem muito bonito. E, de repente, ele passou a se direcionar para a psicografia, para as palestras, 200, 300 palestras ele chegava a fazer no ano na sua fase áurea, e hoje em dia reduzindo, mas continuou canalizando essa energia psíquica, que na visão de Freud é chamado Thanatos e Eros, energia de morte, energia de vida erótica, e que Jung vai traduzir como a energia de vida. É uma pulsão de vida, ou uma energia psíquica, que não é nem para o sexo em si, não é nem para oratória. Ela pode ser utilizada para arte, ela pode ser utilizada para cópula, ela pode ser utilizada para criação, para o canto, pode ser utilizada para psicografia. É uma energia que vocês podem direcionar como assim vocês compreendam que é a necessidade de cada um. O que é recomendável é não recalcar, porque o recalque e a repressão vai gerar sintomas. É diferente de uma vida de celibatário que é construída na consciência, como Irmã Dulce, como Madre Teresa, como Divaldo, como Chico fizeram. Já Dr. Bezerra não foi celibatário, só para contrapor. Então é possível sim algumas pessoas redirecionar sua energia para outros atos de serviço para a comunidade, dependendo do seu propósito na sua existência. Outros, como nós outros, eu me considero simples mortal, canalizar da melhor forma possível para uma visão de uma vida monogâmica, na conjugalidade, refletindo todo o tempo, matando um leão interno, porque verdadeiramente não é porque casa que você perde o desejo. Eu lembro de um amigo meu que eu conversava mais velho que eu, falou, Flávio, eu nessa existência, eu assumi o compromisso de viver a monogamia. E aí não sei qual foi o preço que eles pagaram de uma repressão, quanto mais a vida inteira, as mulheres desafiadoras, renitentes. Ele me disse assim, Flávio, eu me casei com o Cristo. E eu digo, poxa, que lindo ver uma pessoa fazer isso. Mas alguns depois de um tempo desanda, não aguenta, desenvolve algumas coisas aí. Eu venho tentando reeducar, porque antes, no momento em que eu encontrei com essa realidade, eu reprimi. Foi a primeira fase da minha vida, a repressão. Vivi período de casamento, 14 anos, com ela completamente reprimida, essa energia, só vivendo a monogamia com minha esposa. Ao me separar, eu fui para viver a vida da poligamia novamente. Aí, de repente, eu comecei ali a educar a energia. Quando eu me caso novamente com minha esposa, eu venho tentando olhar para a energia e tentar recanalizar. Mas é um leão a cada dia para não sucumbir, ela sabe, eu converso com ela, para não me conspurcar e não me corromper. Porque saber disso faz você ser o dominador da energia e não ser o dominado por ela. Quando a gente não sabe que isso tem, a gente nega e vive os maiores distúrbios psiquiátricos, psicossomáticos, e que é fruto de uma energia que não está sendo canalizada ou direcionada para um propósito. Nosso querido Adenauer chega a dizer a ele que ele sente que ele até, parece que ele é assim meio que não sabia nem se seria heterossexual ou homossexual, porque ele no início da vida dele não tinha muito esse negócio com a energia sexual, ele já falou aqui publicamente. Então para ele, talvez nessa encarnação, foi mais fácil lidar com isso. E eu admiro vê-lo falar desse jeito, mas ele canalizou essa energia para a criação da harmonia, olha as exposições, quantos livros Adenauer já escreveu. Então ali também a energia do sexo. A energia do sexo a serviço de um propósito que ele escolheu nessa encarnação. Então, o que é que Emmanuel vai nos dizer? Ele vai pegar o versículo de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, eu sei e estou certo no Senhor, Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Essa passagem de Paulo, capítulo 14, versículo 14, é uma continuação que ele traz sobre aquela questão do alimento. O que entra na boca não nos torna impuro, o que torna impuro é o que sai de dentro dela. Então essa passagem foi para retratar um diálogo com os judeus sobre isso, a hipocrisia, né, da época, porque ele não lavou as mãos para poder fazer a ceia, e aí Jesus traz essas passagens. Só que aqui ele vai trazer para o sexo. E aí o que é que ele vai dizer? Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Desperta sim, mas não como era naquela época em que Jesus passou por aqui. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Extrapole esse versículo, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma imunda, a não ser aquela que tem, a não ser para aquele que a tem imunda.
Ou seja, o poder não corrompe o homem. É o homem corrompido que, com o poder na mão, se corrompe dentro dele. O dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro é energia. É como eu lido com a energia do dinheiro que vai determinar se eu vou me perder nas vivências do que é a matéria ou no bom uso da energia do dinheiro, como o Emmanuel diz, que o dinheiro é como se fosse canais de circulação do sangue, da linfa pela sociedade, promovendo o construto de uma sociedade melhor. Então o problema também não está no que se come, no alimento, está daquele que come o alimento, de que forma ele está se reportando ao alimento que come. Então, Emmanuel continua. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Aleives seria falácias, argumentos eu diria na psicologia, como mecanismo de defesa de racionalizações para legitimar e justificar, como eu fazia quando eu era solteiro, antes de me casar. Eu dizia, eu sou homem, tá certo ficar com muitas mulheres, que bobagem tem nisso? E a gente queria legitimar a minha falta de conduta no que diz respeito a uma vivência mais monogâmica, para dizer que todo mundo faz, então, portanto, está tudo certo eu viver. Isso me consola, porque vi que Divaldo e Chico, missionário, viveu também isso, mas teve mentores como Emmanuel para conduzir. Eu tive que me virar nos 30, porque eu nunca ouvi ninguém me dizendo nada no ouvido, eu não tive Emmanuel no meio da floresta para me reconduzir, eu tive que foi lendo esses autores e vendo o que eles fizeram com essa energia, para tentar em mim fazer um tipo de recanalização. Não sublimação, porque a linguagem psicanalítica é sublimar a energia sexual. A gente falaria recanalizar a energia, como eu tenho tentado hoje em dia. Hoje em dia não é à toa, pessoal, você tem uma energia que é infindável, Flávio, e é verdade. A minha energia, eu tenho sim meio século de vida, e reconheço que eu tenho energia. Na medicina chinesa, a gente vai falar que eu tenho uma essência muito boa, eu vim com essência boa, e hoje, como eu não fumo, eu não bebo, eu não ando em porta de bar, eu não tenho vida frívola, então eu preservo mais essa energia vital, então eu consigo direcionar para o vôlei de praia. Eu estou agora começando a jogar beach tennis de uma forma avassaladora quase todo dia, eu faço natação, eu faço musculação, eu ando de caiaque em volta, é energia. Imagine se essa energia estivesse toda represada dentro de mim, eu estaria ou matando minha esposa, querendo relação sexual o tempo todo, ou estaria transgredindo aí, vivendo a vida frívola no mundo aí fora. Então eu encontrei um caminho, palestras, aqui ocupando a tribuna espírita, o estudo hoje de tarde todo desses livros que eu fiquei desde de manhã estudando, é uma recanalização dessa energia, é vindo para a URI dia de segunda-feira, é na Federação Espírita de segunda, mas vocês têm que estar atentos para não ser uma fuga psicológica, porque tem pessoas que fazem isso como fuga psicológica, tem pessoas que vão para o celibatário, ou vão vestir uma batina, fugindo daquela libido desenfreada, e achando que se tornando um religioso, eles podem sublimar aquilo, quando na verdade não sublimam, eles reprimem, e aí se tornam pedófilos, aí vão transar com as freiras, vão transar entre os padres, isso nas pastores, também no espiritismo, em todos os lugares. Eu estou falando da nossa vivência enquanto espírita, porque a gente tem que estar atento, e o que nos dá essa atenção é o nível de autoconhecimento que vocês estão investindo em olhar para dentro. Quanto mais nega, quanto mais rejeita, quanto mais coloca isso num lugar como se fosse algo pecaminoso, vocês vão ter esse movimento de viver os estados neuróticos, os transtornos psicóticos. Muitos de nós vivemos isso como fruto de uma energia sexual que está destrambelhada, desenfreada ou negada, a ponto de dizer, eu não tenho mais isso, eu já sublimei. Mentira. É chamadas os puritanos, que vê uma pessoa passando, não, que mulher, uma mulher que olha a outra, que saia curta, está negando às vezes nela a sexualidade dela, ou o sexo, ou o desejo sexual infrene, e que ela está de toda forma tentando a pessoa reprimir e suprimir. Então, quando eu conto isso, eu tenho olhado, são mais de 6 anos de terapia que eu faço, somando todo o tempo de terapia. Eu sou terapeuta que cuido de pessoas, estou com um Peixinho, que modéstia à parte, há 23 anos, e a Leonora Peixinho, na Federação Espírita, toda segunda-feira, ele é psicólogo, ele é médico, ele é filósofo, estudando sobre isso, lendo todas as obras de André Luiz, de Joana de Ângeles. Então eu tenho tentado olhar para esse lugar de um outro lugar, de não de negação da sombra. Isso é uma sombra que eu trago, ou seja, é uma pulsão que habita em mim, e que hoje eu consigo olhar para ela de um olhar assim, ó, você existe, mas eu não vou permitir que você me domine, que você tome a mim como se fosse eu sendo, como se fosse uma como é que chama aquilo? As comportas de uma represa, onde você abre e deixa dar vazão a isso. Não, tem que ter a porta abrindo devagarzinho, você olha para a água, dá uma vazãozinha, daqui a pouco fecha de novo, mas olhando que ali está criando fissuras. Se você não olha e não reconduz aquelas águas para um outro caminho, ela pode arrebentar as comportas e fazer um grande estrago. Joana de Ângeles diz também, em uma das suas obras, que eu não lembro qual, que o sexo sem amor é o mesmo que beber a água salobra do oceano. Ela nunca vai aplacar a sua sede. Imagine você, eu estou com sede agora, a boca seca. Imagine se aqui fosse uma água do mar.
eu ia beber a garrafa toda e a sede não seria aplacada. Ela diz isso: sexo sem amor é o mesmo que sorver a água do oceano tentando aplacar a sede. Se você vai num lago com água, ou num rio com água cristalina e bebe, você precisa de pouca água para aplacar a sua sede. É como se fosse esse símbolo, essa metáfora. Quando você tem o sexo nutrido pelo amor, você consegue não viver escravo, ou seja, sedento de mais sexo, porque ali não há um vínculo de almas, ali não há um movimento de afeto, de pertencimento. O sexo também pode ser usado pelo prazer, mas na sociedade odierna a gente vem com a inversão disso pela libertinagem, ou seja, a possível liberdade de anos de patriarcado, de opressão. As pessoas usam os argumentos materialistas para legitimar uma vivência desenfreada, não tem que viver o prazer pelo prazer. E aí Chico Xavier, uma vez conversando com seus sobrinhos e meninos na comunidade dele, o menino falou assim: ô tio, como é que você lida com o sexo, tio? Aí Chico conversando com ele assim: não, eu lido de uma forma tranquila. Ah, você está do tempo, você está no passado, como é que pode viver assim, reprimido? Ele diz: ô meu filho, você está obsoleto, tio. Ele: não, meu filho, como é que você pode assim viver lá atrás, no século passado? Não, eu vivo na consciência. Ou seja, Chico está no tempo além do nosso tempo. Ele respeita a energia sexual como um movimento de força propulsora da alma, com a consciência que se requer. Então, para ir finalizando, Emmanuel continua: vejamos o sexo, por exemplo, nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives, fundamente cego do espírito. O homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas, na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas, na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. É aí que está o problema. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações da animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituía uma oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, último parágrafo, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundice no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, aqui é uma fala contundente de Emmanuel, e é óbvio o que ele quer dizer. Quando as pessoas se utilizam de métodos educativos para fazer uma educação sexual, e a base do paradigma que eles utilizam é o paradigma materialista, quais são os movimentos e os conteúdos que eles estão legitimando para dizer que sim, como a gente ouve pela televisão, tem que viver o prazer pelo prazer mesmo. O prazer é um direito nosso. Óbvio que o sexo pode ser vivido também como prazer, mas daí há uma polarização, há um uso indiscriminado dessa energia genésica, gerando os mais variados distúrbios na sociedade e construindo uma sociedade escrava dessa energia que é produtora e propulsora da vida. Para encerrar, Zezé, nos 2 minutos que me restam, né? Você disse que tinha 5, mas naquele momento lá atrás. Então eu tenho mais 2 minutos aí. Se eu tenho 2 minutos, eu vou terminar com a história que está no final desse livro, que é uma história belíssima também, que ilustra muito mais do que minhas palavras. Uma certa feita, Siddhartha Gautama Buda tinha seu discípulo amado chamado Ananda. Olha o que aconteceu. Ananda ia pregar o Samadhi pelo sul da Índia, e ao retornar um desses périplos, ele passa por uma fonte debaixo de uma árvore e vê uma jovem pária que estava vivendo, sorvendo a água daquele poço. Ele, com muita sede, se reporta àquela jovem pária, ele era um brahmane, e diz: por favor, dá-me de beber. A jovem olhou para aquele homem bonito, viril e vistoso, energeticamente, espiritualmente elevado, e disse assim: eu não posso servir-te, você é um brahmane, eu sou uma pária, não está vendo? Eu estou no pé da divindade, na visão das castas hindu. E aí Ananda, discípulo amado de Buda, diz assim: não, você não é da casta hindu, da pária, você é da casta humana. Portanto, como mulher,
filha de Deus, pode me ajudar a me dar essa água? E a mulher, eu não tenho um cumbuco para botar, eu quero beber nas suas mãos. Ela, encantada com aquele homem bonito, pega as águas nas mãos e dá a Nanda água de beber. A Nanda vai beber aquela água, ele mata a sua sede e continua rumando para o monastério para voltar para o seu espaço de meditação. A jovem ficou atormentada para encurtar a história, voltou para casa e disse, minha mãe, eu encontrei o homem que é o amor da minha vida. Eu quero a Nanda como quero o ar que respiro. Se eu não tiver a Nanda, eu vou matar-me. A mãe desesperou-se e disse, minha filha, tu não podes ter a Nanda. A Nanda é um Brahmani. Ele está no topo da divindade, nós somos párias, como podes querer um homem desse? Eu me reservei a vida inteira por todos os homens que me quiseram ter, para viver esse momento com a Nanda, eu desejo a Nanda. Por favor, faça alguma coisa. A mãe se estribuchou daqui, se estribuchou de lá, começou a mover as forças telúricas das margens do Ganges, e esses espíritos começaram a atormentar o campo psíquico de Ananda, que estava entrando num estado de sono, e desdobrou e viu aquela mulher linda que ele viu, se desnudando, tirando o sutiã e se mostrando desnuda para ele. Ele, olhando aquela cena, começou a entrar em estado de pânico, de sudorese, porque ele não tinha vivido até então a relação sexual. Buda, que meditava, se deslocou em espírito, em pensamento, moveu as forças que estavam atormentando o seu discípulo e dissuadiu ele e trouxe de volta para o estado vigil. Ele acordou em sudorese abundante. A menina ficou tormentada por não ter conseguido, falou para a mãe dela, eu quero a Nanda, senão eu me mato. A mãe desesperada disse, procure Buda, ele vai lhe dar um caminho melhor a seguir, minha filha. Ela foi até o monastério e conversou, Siddhartha, Gautama, o Buda, eu desejo seu discípulo Ananda, para me casar com ele. Buda olhou para ela, perscrutou a sua alma e disse, se desejas Ananda, precisa se elevar até o nível dele, está disposta a ter o amor dele? Sim, estou. Então vá meditar. Medite por 10 anos. Eu topo tudo. Ela foi meditar durante 10 anos. Passaram-se 10 anos, voltou e falou, eu estou pronta para Ananda. Continuo desejando ele como o homem que seguirá comigo em matrimônio. Buda olhou para ela e falou, filha, espera mais um pouco, você pode meditar mais 5 anos? Ela voltou e meditou mais 5 anos. Passaram-se 15 anos, ela retorna para Buda e quando chega diante dele, fala, agora eu estou pronta, Siddhartha. Siddhartha olhou para ela e disse assim, agora estás pronta, desce Ananda. Ananda desceu, ela olhou para ele e disse assim, agora eu já não preciso de Ananda como homem, porque eu já o tenho no âmago do meu coração. E dizendo aquilo, ela saiu por todo o Oriente e Ocidente, divulgando o Samadhi, meditando e fazendo outras consciências se iluminar, quando ali de fato ela sublima o sentimento carnal, o sentimento mais vinculado às forças telúricas, e na palavra de Buda, ele diz assim, terminando essa vivência com a jovem, aí ele diz assim, aí Buda observou atentamente aquela cena e concluiu, a grande conquista somente é possível por fora, quando a alma conquista a si mesma por dentro. E foi assim que essa jovem, conquistando a si mesma, ela não precisava mais do homem Ananda, porque ela já tinha ela mesma. E desse jeito, a gente finaliza com essa proposta para vocês. Amem-se, encontrem-se com o que é de melhor que existe em cada um de vocês, para que os desejos enfrendes não tomem vocês levando para os desvios de conduta, assim perdendo essa oportunidade de recanalizar a energia nessa vida para uma vida de construção do amor ainda possível de ser vivida aqui na Terra. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima. Agradecendo a Flávio pelas reflexões dessa tarde e a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Gratidão, Flávio. Vamos agora à nossa oração final. Vamos nos colocar numa posição confortável. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amigo e mestre Jesus, num profundo sentimento de gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Gratidão, Senhor, por mais esse momento. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão, Senhor, pela nossa saúde e de todos os nossos familiares. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue nos acompanhando hoje e sempre. Que assim seja.